Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor José Lauro e esse é o seu curso de Teologia Básica. Antes de começarmos o assunto, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, dê seu joinha. Isso é muito importante aqui para nós do canal. Hoje nós vamos estar discorrendo a respeito do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque nós vamos estar estudando neste dia. Nós vamos primeiro estar observando o nome, autor e data aproximada, porque o título ele é dado por causa do autor, o profeta Abacuque, cujo nome significa abraçar. Um pensador chamado Martinho Lutero se aproveitou do nome do profeta e fez uma interpretação interessante a respeito de sua função profética. Ele disse assim: ele abraça o seu povo e o leva nos braços, ou seja, o consola e o levanta, como alguém que abraça a criança ou pessoa chorona para acalmá-la, com a garantia de que, se Deus quiser, tudo vai melhorar. Abacuque ele escreveu seu livro entre 607 e 600 antes de Cristo. Uma curiosidade aqui nos rolos do Mar Morto, que foi achado em 1947, 1948, é uma coletânea de escritos exerce muita influência em grande parte dos estudos do Antigo Testamento. Entre esses documentos, há um comentário sobre o livro de Abacuque. Esse comentário é considerado a prova mais antiga do texto de Abacuque, talvez por muitos séculos. O profeta Abacuque não traz, assim, muitas informações. Pouco sabemos a respeito desse Abacuque, mas a gente pode afirmar que ele é exemplo da ocorrência rara em que um dos profetas é chamado de o profeta, Nabi. Esse título nos leva a crer que as pessoas reconheciam que era um profeta profissional. Ele foi contemporâneo de Jeremias e de Obadias. Abacuque ele profetizou durante a queda de Nínive, em 612, e a ascensão da Babilônia como o Império Neobabilônico. Em 605, a Assíria e o Egito já tinham sido derrotados pela Babilônia em Carquemis. Então, os dias de Judá estavam contados e o poder da Babilônia se expandia rapidamente. Além disso, a morte do rei Josias em 609 encerrou uma era de reforma religiosa em Judá. Os ímpios pareciam estar prevalecendo tanto dentro quanto fora de Judá. E Abacuque soltou um brado contra a violência e a falta de lei e a injustiça que via ao seu redor. O livro vai constar de questionamentos e respostas. Abacuque ele tinha um hábito único entre os profetas de fazer perguntas a Deus. Deus não lançou um raio sobre Abacuque por ele ter feito essas perguntas. Em vez disso, ele respondeu a cada uma delas. E a gente começa a ver uma constatação de uma realidade, que o profeta ele começa o livro reconhecendo a situação de que ele estava diante de violência, opressão, destruição, brigas, lutas por toda parte. Havia uma desobediência à lei, falta de prevalência da justiça. Os maus levavam vantagem sobre os bons e a justiça era distorcida. Ele reconhece que foi Deus que lhe abriu os olhos para perceber essa realidade. Mas ele reclama de não ser atendido em seu clamor, conforme Abacuque 1, versículos 1 a 3. Muito longe da gente mencionar qualquer coisa, a gente vê que muitas pessoas hoje se queixam de uma apatia de Deus, mas o eterno não está despercebido na realidade. Muitos se queixam do silêncio de Deus, mas ele está trabalhando. E essa é uma prova que nós vemos no livro do profeta Abacuque. E a gente vai começar a ver aqui alguns questionamentos. A pergunta que não quer calar: se Deus é justo, é soberano, por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera? Essa é uma pergunta feita por milhares de pessoas em todas as épocas. O problema é que Abacuque trata em nível nacional é o mesmo que o livro de Jó menciona na esfera pessoal. É mais fácil lidar com o problema em nível pessoal, portanto, a prova para a fé de Abacuque é muito mais severa. E aí o Senhor não está inerte ou ausente da situação.
ele afirma ao profeta que trabalha entre todas as nações e irá levantar os babilônicos contra Judá, no versículo 5 do capítulo 1. Deus dá ao profeta a descrição do seu poderio do inimigo, mostrando o tamanho do seu juízo que viria. Os babilônicos eram um povo cruel, violento, sempre prontos a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Então, eles espalhavam medo, terror e faziam valer as suas próprias ordens e leis. Eles possuíam poderosos aparatos de guerra e soldados valentes que, ansiosos por conquistar, espalhavam terror pelo caminho. Seus prisioneiros seriam muitos mais numerosos do que os grãos da areia da praia e fariam da força e da confiança no seu poderio o seu Deus. Tudo isso é a resposta que Deus dá para o primeiro questionamento do profeta. E aí o profeta começa a fazer um segundo questionamento. Por que os babilônicos? O profeta estava preocupado com o aumento do mal em Judá, mas ele fica mais perturbado pela resposta de Deus. Ele parecia não entender o que ouvia. Como poderia um Deus santo usar um povo pior ainda como um instrumento de punição? Os babilônicos continuariam prevalecendo? A santidade de Deus não pode tolerar o pecado e qualquer forma do mal. Mas o problema é que o povo escolhido para ser castigado é mais justo que o povo que administra o castigo. Então, o medo toma conta do coração do profeta ao ver o avanço voraz dos caldeus e perceber que logo o seu povo, até o remanescente fiel, seria apanhado na rede. E enquanto ele espera a resposta, ele diz no capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Não se sabe se a torre de vigia era um lugar determinado ou uma figura de linguagem para o lugar de oração do profeta. Era muito importante que ele tivesse uma resposta às suas inquietações. Ele sabia que o recolhimento em oração para ouvir a voz de Deus era muito importante. Porque muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não se recolhem à torre de vigia, que pode ser representado hoje por um tempo de silêncio, recolhimento, onde paramos com essas atividades e passamos um tempo ouvindo a voz de Deus. E para a torre de vigia hoje pode ser representada pelo ato de obedecer o que Jesus disse. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mateus 6,6 diz isso. E aí, o Senhor responde novamente. A visão deveria ser escrita, gravada sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Capítulo 2, versículo 2. A visão não seria naquele instante, mas viria no momento certo, no tempo apropriado. Ele viria certamente. É o versículo 3. Deus instrui Abacuque a escrever a resposta em tábuas gigantes, para que qualquer um possa ler ao passar. Havia um propósito no registro. Além da orientação imediata do leitor, a visão não seria para aquele momento e seria ou deveria ser conservada para que houvesse comprovação da veracidade da profecia. O Senhor havia garantido o que aconteceria. Deveria também haver clareza no assunto para que qualquer um pudesse ler, entender e passar as informações para outros. Eu costumo dizer que esse letreiro que foi dito, essa escrita que foi passada para o profeta Abacuque, é o primeiro outdoor da história que nós temos conhecimento. No capítulo 2 ainda, ele diz que os arrogantes babilônicos seriam julgados. O soberbo não é reto no Senhor, mas o justo pela sua fé viverá. Capítulo 2, versículo 4. Embora os babilônicos fossem os executantes do juízo de Deus, eles eram soberbos e também receberiam o que mereciam. Mesmo que os ímpios possam prosperar em sua vida de iniquidade, isso tem prazo de validade. Mas os justos, ainda que sofram por determinado tempo, podem confiar pela fé no cuidado de Deus. Assim, o justo vive pela fé, não pelo visível ou pela aparência, mas confia no trabalho do Senhor. Um dos textos de Abacuque teve grande significação na história da Reforma. O jovem monge Martinho Lutero se pôs de pé quando subia de Rastros a Santa Scala, em Roma, ao lembrar-se dessas palavras: o justo viverá pela sua fé, não por obras.
Isso o lançou à grande cruzada que provocou a reforma. Veja onde Abacuque 2,4 é mencionado no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Aí a gente chega que o profeta também anuncia 5 ais, que são palavras de condenação sobre os babilônicos. O primeiro é que eles seriam julgados pelo duro tratamento às nações. Eles seriam despojados com violência da mesma maneira que fizeram. Os versículos 6 a 8 do capítulo 1. O outro é: sua confiança em bens acumulados por pilhagem não os livrariam do mal, não os ajudarão a escapar do inimigo. Mesmo que façam como um pássaro que construa um ninho no alto de um penhasco procurando segurança, não conseguirão se livrar. É Abacuque, versículos 9 a 11 do capítulo 2. O outro: as esperanças do homem mau serão esmagadas. O homem mau constrói monumentos às suas conquistas, como Herodes construiu a cidade para preservar seu nome. Hitler lutou por um Reich milenar. Contudo, tal esforço é vão. Eles se fatigam em vão. Deus promete que este mundo seja cheio do conhecimento dele, não de monumentos a assassinos. Que julgamento forte é esse? Ter esperança e ver toda a esperança dar em nada. E o outro ai, ao invés de honra, haverá vergonha, opróbrio. A Babilônia cairia de maneira humilhante, da mesma maneira que fizeram com as nações que subjugaram. E o último, a confiança nos ídolos é vã. A tolice inexplicável de sua prática é exposta. Esforço, imagem feita por um escultor, e dinheiro, ouro e prata, estão envolvidos na construção de um ídolo. Mesmo assim, ele é importante para ajudar ou aconselhar. E a gente vê como última parte do livro do profeta Abacuque a sua oração. Abacuque ele entende a resposta do Senhor e, em forma de canto, declara um dos belos textos do Antigo Testamento. É também uma oração que termina com uma tremenda declaração de fé. Não há nada que possa se comparar com o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas, e que cumpre cada um dos seus propósitos. O justo confia e não se abate diante das dificuldades. Ele crê, ainda que haja falta. Ele continua crendo mesmo que diante da possibilidade de acontecer o pior. Ele se alegra e se exulta no Deus da sua salvação. A gente vê dos versículos 17 a 19 do capítulo 3 de Abacuque. O capítulo 13 ele vai expressar como a ótica de Abacuque foi transformada. Aquele que iniciou com uma queixa termina adorando a Deus, pois entendeu que sua mente limitada não pode compreender plenamente a forma de Deus agir. Além disso, Abacuque deixou um legado sobre a urgência de um avivamento espiritual e também sobre a adoração sincera, que não procura a Deus para barganhar favores e bênçãos, mas que se manifesta independentemente das circunstâncias adversas. Que Deus possa estar nos abençoando para que tenhamos estes mesmos propósitos que Abacuque teve. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até a próxima aula, querendo Deus.